Boa noite, gente. Boa noite. Muito fraca, Elaine. Decepcionada. Boa noite. Boa noite. Brincadeira, viu, gente? Deixa eu dar meus recadinhos. Lembrar de desligar, por favor, o celular, tá? Ou manter um silencioso. E não mexer no celular na hora do passe, tá? Porque aquela luz atrapalha. Tem alguém vindo pela primeira vez? Hoje não. Fábio está passando aqui um livro do dia, que vocês já conhecem, né? Que livro é, Fábio? O Flautista de Jesus. E o autor? Pronto, Mês das Crianças, é que a gente só tem passado os livros infantis. É a cara dele mesmo. Até a sobrancelha, né? Pronto. Aí quem quiser, gente, Fábio vai até vocês, tá? Vocês levantam a mão, por favor. Falando em livros, tem outras sugestões aqui, como eu dei na semana passada. Como o curso de passe começou ontem. Alguns livros com a temática Manual do Passista, que é maravilhoso, super didático. Aí tem Arte de Magnetizar ou Magnetismo Animal. Todos já comentam, a gente que a gente segue aqui como é que fala? A técnica dele. Aí tem instruções práticas. Como? Já comigo, Instruções práticas sobre o magnetismo animal e a cura da depressão pelo magnetismo. Vocês sabem que na quarta-feira a gente tem um trabalho, né, seríssimo, inclusive para quem está com depressão na quarta-feira na Índia. Toda quarta-feira voltou, graças a Deus, desde julho. É um trabalho seríssimo dessa casa, né? Tem ajudado muitas pessoas, não só com depressão, né? Mas, enfim, quarta-feira, conversa com você, né, Índia? Quem quiser participar, ainda tem um número limitado, né? Porque a gente ainda não está com todas as marcas, né? Podendo encher a sala ainda, né? Trabalhando com 7, 8 marcas. Pronto. Que é um número expressivo, né? Pronto. Então tem esses livros e outros, viu? A livraria está recheada, é só procurar Fábio e Meire. E Meroca. E agradecer as doações. Hoje a caixinha ali de alimentos está cheia e a gente fica feliz de ver, né? E a gente vê aqui os idosos, as gestantes, as mães que necessitam tanto. Aqui da área da Boca do Rio, ali do... Como é o nome dali? Perto de você? Bate-facho. Então, é para ajudar realmente quem precisa. Então, a gente agradece os alimentos que vocês têm trazido. Pode ser feijão, açúcar, macarrão, café, leite, margarina. Isso, arroz, óleo. Ajuda bastante. E os estudos. Falando em livros, os estudos continuam. Segunda, 19h30 e sábado, 15 horas. Tá? Aí tem as obras de Kardec, da codificação. E estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras de Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor. No momento, né? Está estudando esse. Aí, quem quiser pode entrar a qualquer momento. Viu, gente? São muito bons os estudos da casa. Já se fez alunas. Eu esqueço. Olha, esse dia se fez a luz para quem... Deixa eu ficar em pé. Boa noite. Boa noite. Eu quero boa noite para sentir que a casa está repleta. Boa noite. Boa noite. Olha, eu estou muito feliz de estar vendo o pessoal voltando. Eu estava conversando com minha amiga ali há pouco, porque nós estamos reestruturando tudo. A pandemia deu uma desarmada, né? Para a gente recomeçar. E isso é sempre bom. Agora só recomeça realmente quem tem coragem. Quem não tem coragem, assim, acabou. Né? Mas não acabou, gente. Nós somos sobreviventes. Concorda? Nós somos sobreviventes. De tudo que passou aí, nós estamos aqui. Se estamos aqui, vamos fazer por merecer. Não é? Vamos encarar um negócio aí. Vamos procurar ser melhores do que fomos. Em vez de mudar o outro, trabalhar essa mudança em nós. E aí, ir para frente. E trabalhar mesmo, abraçar o trabalho com muito amor.
porque tem muita gente precisando, inclusive nós também. Eu estou muito feliz, estou vendo Ivana aí. Cadê a Ivana? Já voltou de mês, amigo? Ainda está lá em casa? Lá em casa ainda? Quando é que vai voltar de mês? Jesus, Senhor. Nossa amiga Rosinha aqui também está voltando, graças a Deus. A Rosinha, ela fez... Vou falar, viu? Rosinha é nossa voluntária. Não adianta, né? Eu falei que a gente... a Rosa, ela apareceu, ela chegou aqui para me falar, eu estou com problema, mas chegou numa calma, que eu digo, meu Deus do céu, quando eu crescer, eu vou ser igual a você. Porque ela chegou numa calma. E olha o que ela me relatou. A maioria das pessoas ficariam desesperadas. Quantos anos você trabalha com a gente, Rosinha? 18 anos que ela trabalha com a gente, há 20, e ela falou assim, eu estou com um tumor no cérebro. É para desestruturar, não? Né? Aonde? Na base do crânio. E o médico me falou assim, tem que operar. Na cirurgia você pode ficar paraplégica, você pode ficar cego, você pode morrer, ou pode ficar bem. Mas ela falou numa calma, que eu fiquei impressionada. Porque eu disse, rapaz, Jesus te abençoe. E aí a gente começou a fazer um tratamento com ela é passista também, ela não estava mais dentro da passe. Que é bom de contar essas histórias de sucesso, né? Gratidão a Deus sempre. E ela começou a... Boa noite, pessoal do Instagram, não tinha nem me referido agora, pessoal do Instagram. E agora tem que ser polivalente, tem que falar aqui para o povo e o pessoal do Instagram. Então essa história é bem bacana. E ela disse, não tem como não fazer, é fazer ou fazer. Aí ela começou a fazer o trabalho na quarta-feira, por isso eu estou me reportando a um passe magnético que a gente tem. E ela parou de dar passe, mas ficou fazendo tratamento para a gente tentar ou reduzir o tumor, fazer alguma coisa dessa forma, conforme Jesus mandar. E depois chegaram perto do dia da cirurgia. Digo, nós vamos estar lá com você, fique tranquilo. E ela tranquila estou. Olha, maravilha. E aí ela fez a cirurgia e uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, Rosa está bem. E ela não perdeu os reflexos, porque ela embaixo do feixe de nervos, o tumor, e não era maligno, isso é uma coisa muito positiva. E ela não perdeu o movimento, ela não desencarnou, ela tem matéria aqui, né? Nos irradiando luz, mas está ainda na matéria. E aí eu estive lá para visitar ela, e ela estava com muitas dores ainda, e sério, as dores são normais, mas vai passar. E ela já está, né? Cada vez que eu olho para a Rosa, eu agradeço a Deus. E aí uma pessoa perguntou assim, mas como é o nome do médico dela? Eu disse, Jesus. Mas Jesus de quê? Cristo. A gente só pode dizer assim, né? Que acima do médico físico, né? Tem aquele que a gente chamou muito, disse, Jesus Cristo. Então, a Rosa está aí, eu quero uma salva de palmas para a Rosa. E isso nos deixa muito felizes, assim, né? Mais confiantes ainda do que o que nós já somos. Ouviu um amém? Amém! A glória! A dona da glória, do amém. Ela descortou o cabelo, está lindíssima. Gostei? E aí... virou para olhar, eu vou passar. Olha, o pessoal do Instagram quer ver. Mas Eu só passei uma parte de cerveja, eu não vou nem lá. Que negócio é esse? Nem live. Mas é assim mesmo, nem sempre o que é rígido é sério. Aqui a gente brinca muito, mas aqui o trabalho é sério. Então, gente, é isso. Eu quero fazer também um atento. Tudo bom, meu amigo? É que nosso curso de paz, 2 anos você tem curso de paz, quase 3.
E a gente precisa sempre estar chamando as pessoas para ajudar. Nós começamos ontem o curso de paz. Os meninos estão fazendo um trabalho muito bom, que é Júnior e Bruno. Estão fazendo trabalho, já tem até uma pessoa aqui que é do curso de paz. E ele fez uma pergunta, pessoal, olha, várias perguntas, é para fazer mesmo. E a gente fica muito feliz quando as pessoas chegam. Se vocês souberem alguém que queira fazer o curso de paz, venham, o preço é 0,800. Ela fala, assim, peça pelo menos um kit de alimento, porque gasta ar-condicionado, né? Luz. Mas ele falou, é gratuito. Qualquer pessoa pode vir, até quem já dá paz, até pessoa de outro centro, viu? Pode também vir. Nosso trabalho é em cima das técnicas do Jacomelo, que a gente trabalha aqui há 18 anos. Então, quem quiser vir, o pessoal do outros centros também podem vir, estejam à vontade. Mesmo assim, mas eu não quero trabalhar lá, não tem problema. Venham, aprendam e levam lá para o centro que vocês trabalham. A caridade é para ser feita e é para ser também repartida. Não, você só vai fazer esse trabalho aqui. Nada disso. Pode vir a pessoa de outro centro aprender, levar a técnica para outro centro, dizer, não gostei, também está tudo certo, que a gente respeita as opiniões. Então, se quiserem vir, estejam à vontade. O que mais quer falar? Só isso, né? Então, eu acho que é só quarta-feira, quarta-feira é feriado. Normalmente, no dia de feriado, eu não faço o trabalho da quarta. Porque muita gente viaja. E nessa quarta eu esqueci de avisar as pessoas. Eu vou ver se tem telefone para dizer. Então, vocês que estão aqui, quarta-feira a gente não vai ter o trabalho da quarta. E eu quero também avisar o pessoal do Instagram, que souber alguém que esteja fazendo tratamento da quarta-feira, que essa quarta não vai haver. Porém, quinta-feira estaremos aqui. Quinta-feira haverá sim palestra doutrinária. Tanto na quinta como no sábado. Porque a gente não vai vir na quarta, porque é o dia das crianças, e aí muita gente pode até viajar, alguma coisa desse tipo. Mas quinta-feira nós estamos aqui. Então, esses foram os avisos que eu tinha que dar. E alguém tem mais algum aviso aí para dar? Me lembrei. Acho que não. Sorteio do livro. Sueli. Cadê Sueli? Palma, Sueli. Obrigada, Sueli. Está em Feira da Casa. Muito obrigada. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. E vamos fazer a nossa oração. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador da vida. Nós já sentimos as energias benfazejas dos irmãos espirituais. Então nós pedimos ao Pai permissão para que este trabalho aconteça. Gratidão aos mentores espirituais aqui já presentes, ao nosso irmão Flecha Ligeira, que é com a sua flecha de luz ilumina o caminho de tantos espíritos tarefeiros do amor de Deus, aqui já presente nessa casa, nesse pequenino recinto, que aos olhos espirituais nós os percebemos de uma forma diferente, de uma forma imensa. Tantos irmãos aqui presentes, e já se dizia, ore com fé. Quando se ora com fé, se trabalha com amor, os anjos dizem amém. E os anjos do Pai aqui se encontram. Nós agradecemos e iniciamos a nossa tarefa de hoje. Em nome de Deus, em nome do nosso irmão maior, Mestre Jesus. E a partir deste momento, iniciamos a nossa tarefa.
Tem alguém aí para acender a luz? Hoje nós temos aqui o nosso irmão Luiz Bassomo, quem hoje vai proferir a palavra conosco. Já estávamos com saudade dele, né? E agora ele já voltou. Eu quero só pedir para você colocar um lugarzinho para colocar. E a gente vai iniciar agora a nossa tarefa. Que Jesus nos abençoe. E os irmãos espirituais incluam o nosso irmão Bassomo. Paz. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o Centro Fraterno Luz e Caridade, esses avisos todos que a nossa amiga proferiu. Apesar desse processo chamado pandemia, que levou mais de 2 anos, ter causado algumas mudanças no comportamento de muita gente e acelerou, intensificou esse recurso, que eu estou usando isso aqui agora para beneficiar os recursos, digamos, tecnológicos de comunicação à distância, que evoluíram muito nos últimos tempos, e que permite que alguns trabalhos sejam feitos, então, sem mais as pessoas se encontrarem. E aí eu queria falar um pouco sobre isso antes. O esforço que uma pessoa faz parece pequeno, muito pequeno, de sair de sua casa e se deslocar até o Centro Fraterno Luz e Caridade, pessoalmente, fisicamente, materialmente, aos olhos divinos, sob a ótica das leis universais de Deus, implica num sacrifício. O que é um sacrifício? A palavra é uma junção de 2 termos fundamentais. Sagrado, ofício que gerou a palavra sacrifício. Alguém fala sacrifício? Algo tão pequeno? Na concepção do universo, todo esforço que se faz para o bem, é multiplicado muitas vezes. Então, algumas ações que precisam acontecer ou que não devem acontecer nas nossas vidas, muitas vezes por uma atitude mínima como essa que eu falei de vir e se deslocar ao centro, porque ali eu vou praticar o bem. A presença dos que estão aqui, eu nesse momento aqui estou contribuindo, falando, e vou falar daqui a pouco sobre o tema de hoje, que é o destino humano e a fé divina. Eu sou nesse momento, pequenino instrumento para que haja uma concentração daqueles que estão presentes e que a ectoplasmia, a energia que todos nós possuímos em nossas células físicas, e que na maior parte das vezes é totalmente invisível, mas nem sempre, possa ser liberada numa quantidade tal que alimente os trabalhos que são realizados aqui. Aqueles que têm a visão, a chamada vidência, mediunidade da percepção além dos olhos físicos, e puderem ser permitido visualizar o que acontece aqui enquanto nós estamos numa aparente simples palestra, vai ficar tocado, chocado, impressionado. É como se nós estivéssemos de repente aqui imersos num enorme centro cirúrgico que se mistura com um enorme templo. Espíritos em quantidade, porque essa Terra, esse planeta ainda de provas e expiações, que passa por tanta turbulência, no momento mais crítico da sua transição,
cheio de espírito doente. Espírito que eu falo agora são os desencarnados, que precisam de ajuda, e ajuda material. É um nível de materialidade ainda muito grande presente na maioria da humanidade, que não se desprendeu do apego à matéria. Então o tratamento não consegue ser feito exclusivamente no plano espiritual. E precisa da intervenção humana, precisa da chamada mediunidade. Todos nós somos médiuns. Não só aqueles que escrevem na psicografia, não só aqueles que os espíritos vêm e se comunicam através da psicofonia, ou, como eu falei, de ectoplasmia, daqueles que têm mediunidade de efeitos físicos e que a partir desse médium, eu já participei de uma reunião dessas, extraordinariamente, muito interessante, há muitos anos com a minha esposa, em Recife, de Pernambuco, uma reunião de materialização, onde um médium daí, que tem uma condição um pouco melhor, de liberar tudo aquilo que nós estamos liberando agora, numa quantidade pequena, todos fazem isso porque querem, ninguém é obrigado. Mas aqui vieram para dar sua contribuição. E se pode se sentir felizes por isso. Isso não pode ser feito à distância. Isso não pode ser feito pelo computador. Isso não pode ser feito pelo celular. Aí é o sacrifício. É o sagrado ofício. E como é que o pai leva esse encontro? Se meu filho ou minha filha apresentou ao mundo um grão, eu lhe dou um saco cheio de grãos. É multiplicado. Sempre multiplicado. É da lei universal. Sempre. Para o bem. Já para o mal, o que é o mal? O mal não existe. O mal é uma criação humana. Não existe na visão de Deus. Deus é só o bem. Deus é perfeição. O universo é perfeição. O universo é beleza, abundância, amor, felicidade. Tudo que se imagina de bom, tudo é o universo. Tudo é criação de Deus. Agora, nós humanos, na fase que nos encontramos, que é a fase mais difícil da evolução, a mais perigosa, a mais trabalhosa, a mais demorada para alguns. Para quem quer, é muito rápido. Mas para a maioria é demorado porque assim querem. A nossa próxima fase vai ser tranquila. Como a anterior também foi tranquila. Quando nós fomos animais, e durante milhões de anos, todos nós vivenciamos como espíritos a experiência do corpo animal, serviu para desenvolver os nossos instintos. Doravante, quando nós deixarmos de sairmos da fase humana e iniciarmos a próxima etapa, que é da angelitude, ou seja, quando nos tornarmos anjos, não necessitaremos mais de absolutamente nada material. E aí isso me levava a pensar antes, quando eu conheci a doutrina espírita, isso se deu na década de 80, esse acontecimento fabuloso. É um acontecimento importante na minha vida, porque desde a adolescência, eu me lembro disso, família toda de tradição católica, eu nasci em Curitiba, no Paraná, vivi até os 23 anos de idade em Curitiba, e os últimos 43 anos dessa encarnação vivo aqui, na Bahia. Fui arrastado para cá espiritualmente. Essa história eu não vou contar hoje. Mas a historinha do meu encontro, ou reencontro, com a doutrina espírita, eu vou contar agora. Então, a partir dos 13, 14, eu lembro que eu necessitava de uma explicação, me angustiava muito, já desde garoto. Nunca duvidei de Deus, porque eu sempre digo, poxa vida, quem consegue não acreditar em Deus, tem muitas formas de se pensar em Deus. Eu sempre dou um exemplo simples. Abra uma mão, só, abra uma mão. Eu falo do mamão porque eu como mamão todo dia, uma fruta que eu gosto muito. Tente contar quantas sementes tem num único mamão, numa única fruta. Aquela sementinha preta, aparentemente uma bolinha preta insignificante. Em cada bolinha preta daquelas, que são centenas ou até milhares, existe uma produção presente, uma grande produção de mamões. Meu Deus, quem inventou isso? Qual foi o laboratório humano? Quem foi que planejou essa coisa assim? É Deus. Aí a gente tem uma partícula do entendimento. Então eu nunca duvidei. Agora, o que me angustiava desde a adolescência? Pô, já que Deus é tudo isso que falam dele, e é perfeição absoluta, como é que a Terra é
assim. A Terra é a criação dele. Por que tanta injustiça nesse planeta? Por que tanta desigualdade? Por que tanta violência? Por que ainda tem estupro? Por que ainda tem aborto? Por que ainda tem miséria? Gente passando fome? Onde está o Deus? Cadê a força de Deus? Isso me angustiava. Eu queria uma explicação, mas não encontrava. Mas buscava. Fui buscando alternativas e vinha, conhecimentos, mas nada atendia. Até que na Bahia, quando eu chego na Bahia aos 23 anos, eu tinha acabado de passar num concurso público para trabalhar na Petrobras, eu sou formado em engenharia, e eu vim aqui para passar um ano, que o curso de especialização na área que eu ia trabalhar era aqui. Mas o meu trabalho que estava programado era no Rio de Janeiro, mas a vida me prendeu aqui porque eu tinha também, a partir da adolescência, um outro dilema. Além desse que eu falei, de buscar explicação racional do como é que Deus existe e a Terra existe, eu tinha outra coisa que me incomodava muito desde a adolescência. Eu nunca tinha uma namorada e aquilo me deixava incomodado. Meus amigos todos tinham, o tempo ia passando, 16, 17, 18, e eu nunca tinha uma namorada, e aquilo me deixava triste. Por que todo mundo arranja uma namorada e eu não tinha nenhuma? Uma vez deixei meu cabelo crescer até os ombros, e aí fui num baile. Nesse baile eu vou conseguir minha namorada. Com esse cabelo que eu deixei crescer agora, eu tinha 18 anos, eu nunca esqueço, aos 18 anos. Porque era um baile de formatura de um colégio que majoritariamente feminino, então tinha muitas moças. Eu falei, é hoje, vai ser meu dia. Aí eu estou com os meus colegas, no baile já tocando a música lá, aí de repente uma pessoa vem nos meus ombros por trás e me convida para dançar. Mas era um rapaz, porque me viu com cabelos longos, pensou que era uma moça que estava. Aí passei essa vergonha e disse, não tenho jeito para mim, não tem jeito. Mas quando eu chego na Bahia, eu não gosto de festa. E olha onde que Deus me mandou. Não tenho nada contra a festa. Festa é saudável, pelo amor de Deus. Inclusive Jesus, a primeira aparição pública dele foi o quê? Festa de casamento. Então, pelo amor de Deus, eu que não gosto. A Rose, coitada, sofre com isso, porque ela gosta, ela é baiana. Baiana, imagina. E teve que conviver comigo mais de 40 anos, eu fujo em todas as festas. Então, mas eu fiz uma única festa na minha vida. Quando eu cheguei na Bahia, eu estava tão alegre. Eu fiz a minha primeira e última festa de aniversário, aos 23 anos. E aí reuni os colegas de curso, e era um almoço, um almoço com um aniversário. A Rose, ela não foi convidada, mas ela foi acompanhando uma pessoa que foi convidada para a festa de aniversário. Uma outra pessoa, uma outra amiga. Só que essa pessoa errou um pouquinho a horário. A festa era do almoço, então era para chegar o quê? Meio-dia. E ela chegava às 17 para 18 horas. Confundiu o almoço com janta. Então, um pequeno probleminha de fuso horário aí. E quando ela chegou em casa, todo mundo já tinha ido embora, claro. E eu estava arrumando, limpando os pratos, lavando a cozinha, e consertando os estragos todos como a festa faz. Mas daí eu recebo educadamente, né? A pessoa veio de tão longe. Uma festa, recebo, está atrasando um pouquinho, porque a festa acabou já, mas estamos aqui já. Começamos a conversar às 18, para dizer, ela me ajudou a terminar de limpar a cozinha, e a conversa só foi acabar às 5 horas da manhã. Começamos a namorar e nos casamos logo depois. Disse, não posso perder a oportunidade, chega. A vida não vai oferecer 2 vezes a minha. Aí nos casamos. Então, quando eu me caso, justamente quando me caso, tudo muito rápido, nessa festa de aniversário, um dos convidados, que nunca esquecerei o nome dele, que era meu colega de curso na Petrobras, Paulo Stechini, de São Paulo, paulista. Nunca mais eu ouvi, porque ele terminou o curso e foi para o Sul, e eu fiquei na Bahia. Conversando com ele sobre esses meus dilemas, ele disse, pastor, mas você já leu o Livro dos Espíritos? Eu nunca tinha escutado esse nome. Estou falando de uma coisa que aconteceu em 1980, então tem muito tempo atrás, né? 42 anos. Não, nunca ouvi. Mas que título, eu fiquei impressionado, que título legal. Livro dos Espíritos, qual é o autor? Aí quando ele falou o autor, piorou. Ele falou, Allan Kardec, que nome estranho. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Não me lembro que eu peguei um guardanapo, tinha vários guardanapos, atrás de uma caneta, rápido lá,
para não esquecer, peguei o guardanapo, botei no meu bolso um papelzinho escrito Livro dos Espíritos, para não esquecer. Allan Kardec. Nome estranho, como é que escreve isso? Aí, como nos casamos, ele ficou o papelzinho, ficou comigo, eu nunca esqueci, na minha cabeça dele, tem que achar esse livro, tem que conseguir esse livro. Que ele disse, Passuma, leia esse livro que você vai obter resposta para todas as suas angústias, todas as suas dúvidas. Aí dei essa missão para Rose, que eu, na época, quando trabalhava na Petrobras, tinha que sair de casa cedo, pegava um ônibus para ir para o campo de petróleo, só chegava de noite em casa todo dia. Foi um sacrifício, olha. Foi a única exigência que ela fez para casar comigo, porque para minha natureza humana, para minha índole, para o meu rosto, eu queria ir para o Rio, porque o Rio o salário era bem melhor, as condições de trabalho eram bem melhor, e eu ia trabalhar em plataforma, que era a minha paixão, porque eu ia ficar tendo férias todo ano, todo mês de férias, que era trabalhar 15 por 15 na época. Trabalhava 15 e folgava 15. Era meu sonho, era tudo que eu queria. Só que quando eu fui conversar com ela, casando com ela, então vou trabalhar lá, a gente vai ter férias todo mês. Eu falei, não quero marido assim, eu quero marido normal. Esse negócio de ficar de 15 em 15, então para casar comigo tem que morar na Bahia. Então eu tive que escolher trabalhar na Bahia também. E era o pior trabalho, era o pior salário, era a pior condição de trabalho, então foi tudo complicado, mas foi um sacrifício. Qual é o sacrifício? É o sagrado ofício, que foi um sacrifício espontâneo. É como uma mulher quando vai ter um filho. Todas as mulheres que já tiveram filho, se fosse pensar na dor do parto, estou falando de um parto natural, nunca mais ia ter filho na vida. Eu não sou mulher, mas numa encarnação que eu já fui, eu lembro. Ainda lembro até hoje, marcou tanto que eu me esqueci até hoje. Mas as mulheres, o que acontece? Quando que esquece a dor? Quando pega aquele bichinho, né? Que é um anjinho, que quando a terra foi construída assim, foi planejada assim, aquele bichinho pequenininho, que é um anjinho, ali pode estar um capetinha, mas é um anjinho que está ali, aos olhos dos homens e das mulheres, do pai e da mãe, então é um anjo maravilhoso. Esquece tudo. O prazer de pegar aquela criança é insuperável. Então aquela dor do parto, que aparentemente é uma dor, então esse é o grande sacrifício, é um dos grandes sacrifícios, que é por amor. Ninguém é obrigado a ser mãe, mas quem já foi mãe sabe como essa experiência é maravilhosa. Nós vamos começar a falar agora de um assunto que me trouxe aqui. Tu disse que foi introdução, mas fique tranquilo que o assunto que eu vou falar aqui só precisaria de 5 minutos. Eu vou enrolar vocês por mais 20, mas só 5 bastaria. Que é o destino humano e a fé divina. Fazendo um paralelo ainda com o Centro Fraterno Luz e Caridade, que eu me referi ao que é levado em conta por aqueles que vêm fisicamente dar sua contribuição, só quero dar mais uma informação sobre isso para reforçar minha tese. Todos aqui conhecem o caso, um dos casos extraordinários do Evangelho, da Bíblia, da passagem de Jesus na Terra, que foi o único assim, foi o único. Todos os outros, muitos foram parecidos, mas esse foi o único fora do padrão, assim, nesse contexto, que é o caso daquela mulher que sangrava há 12 anos, sangramento permanente. A mulher sofria com isso e consta ali nas histórias que são contadas em Lucas, Mateus e Marcos, que ela era uma mulher de posses, ela tinha uma condição na época, coisa rara, só que ela teve que gastar tudo na vida para conseguir buscar todos os recursos que existiam na época da medicina, vamos falar assim, né, recursos possíveis para curar aquela doença dela. Ela sangrava o tempo todo, 12 anos. Ela já vivia como indigente, já vivia como mendiga já na rua. Todo mundo conhece essa história. Foi a única assim. Jesus está entrando e já era famoso, as notícias das curas dele já estavam propagadas por toda aquela região que ele escolheu para viver. Então ele já entra na cidade onde que ela está presente, na rua, já com uma multidão, vários apóstolos, mas gente indo com ele, porque ele ia fazer a cura. Todo lugar que ele chegava, ele curava muita gente, todo dia fazia isso. Muitos eram curados. E aí o que acontece nesse momento? Esse momento é vigoroso demais. Ele para, a multidão está andando com ele, e é muita gente, ele para e diz, quem lhe tocou? Essa é uma pergunta que os apóstolos não entenderam. Como que ele tocou? Porque todo mundo estava empurrando, estava cheio de gente querendo chegar perto dele, tocar nele, encostar. Como
Como quem me tocou? Ele disse. Ele diz uma coisa importante. Saíram de mim virtudes. E aí descobre que aquela mulher que estava lá no chão, quando ele passa, ela com o esforço dela, ela apenas toca, que diz, na orla do seu vestido, da sua túnica. Então precisou o toque de... Por que não fez a distância? Porque Jesus não cura a distância. Jesus conhece todo mundo, conhece todos os casos. Por que não curou? Porque só não, com a vontade dela não foi curada. Precisou o esforço de tocar na orla. Físico. Esse sacrifício. E ele daí volta, e vai até ela e diz: minha filha, a tua fé te curou. Não fui eu que te curei. Mas ela precisou do contato físico, do seu corpo físico com a orla da roupa do Cristo. Parece insignificante isso, mas não é. Tudo que está na passagem do Cristo, que foi salientado nos evangelhos, que chegaram a nós até hoje, todos têm uma informação para a posteridade, para a eternidade. Afinal, estamos falando da presença do Espírito entre nós, o Espírito mais evoluído, o Espírito que recebeu há bilhões de anos, bilhões, a Terra existe há 4,5 bilhões de anos. Essa tarefa, a tarefa dele não é só construir um planeta, que ele construiu, não é só dirigir todo o processo físico desse planeta, mas principalmente guiar toda essa humanidade, que segundo informações dadas pela mediunidade de Chico Xavier, a população espiritual desse planeta é da ordem de 27 bilhões de espíritos, dos quais hoje em dia, nesse momento da história da humanidade, estamos nos aproximando de 9 bilhões na carne. Portanto, a grande maioria fora da carne, mas todos humanos. É a população dessa. E Jesus conhece todo mundo, pelo nome. E aí, o que eu descubro quando eu acesso a doutrina espírita? Que aí a Rose conseguiu meses depois, ela consegue comprar esse livro, e quando ela me entrega esse livro, já tinha passado um mês, porque naquela época, não é que nem hoje já é fácil encontrar esse livro. Naquela época nenhuma livraria tinha, ela não sabia que existia movimento espírita. Até que um dia alguém disse: você vai encontrar esse livro lá na Federação Espírita. Ela foi, meses depois, quando ela me entrega, nunca esqueça, era uma sexta-feira à noite, sábado e domingo no trabalho, não tínhamos filhos ainda, recém-casados. Aí eu já estava meio esquecido, tem uma novidade, um presente para você. Ela me entrega o livro, eu amo, era a tradução do Herculano Pires, que é a que eu mais gosto. Tem 9 traduções do Livro dos Espíritos, do francês para o português, que Herculano Pires, além de dominar completamente o idioma nosso, né, um homem muito culto, inteligente, a língua portuguesa brasileira, também dominava muito bem o idioma francês, mas principalmente ele é considerado até hoje a pessoa a que mais estudou o Espiritismo, estudou muito. Então é a tradução que eu mais gosto, eu acho a mais brasileira de todas. E aí a Rose, na época ela tinha um probleminha no nosso início de vida a dois. Não era muito boa cozinheira, então eu tinha que preparar, porque ali vinha o jantar dela. O jantar no início não era algo muito especial. Hoje é um show. Depois de 40 anos, se quiser ver a evolução que ela teve na cozinha, é algo fantástico. E eu também, junto também. Eu também hoje cozinho muito melhor. Claro. Mas naquela época, coitadinha, ela fazia com todo esforço, mas o negócio não ficava muito bom. Mas a gente comia. Está pronta a janta. Só que ela tinha que me entregar o livro. Ai, que vontade de ler. Eu estou louco para ler esse livro. Foi tão bom essa experiência. Porque como eu já ia ser jantar, então eu só tive tempo de abrir o livro, que eu gosto de fazer. Abrir, eu leio o livro aleatoriamente para ler um trechinho. Aí foi bom que eu descobri que o livro era de perguntas e respostas. 1019 perguntas e respostas. Por quê? Porque se eu fosse começar a ler o livro a partir da introdução, isso é um erro até hoje, eu acho. Eu acho que tinha que ser consertado isso. Porque na época que o Kardec lançou esse livro, em 1857, a introdução era necessária. Só que a introdução é um outro livro, são mais de 60 páginas. Não precisa, hoje ninguém aguenta ler aquilo. Deixa para o final. A introdução hoje tinha que ir para o final. Por quê? Se você não começar a ler o livro de Espírito da questão número 1, a tendência é se parar na introdução, parar e ficar. E eu já comecei com a pergunta 1. Lógico, eu vi que era pergunta. Só que não. Como era o jantar servido, eu fui para o meio do livro, e meus olhos pararam na primeira questão, que foi marcante até hoje na minha vida. A questão 459.
Então eu vou dar a resposta na tradução de Herculano Pires, e olha que interessante. Eu procurei essa questão e as outras 4 que eu mais aprecio, cada um tem seu gosto. O livro dos Espíritos, todo ele é importante, todo ele é fundamental. Ai daquele, ai daquela, que sabendo que existe esse livro, que está disponível para a humanidade, passar uma encarnação toda sem ler, o arrependimento vai ser atroz quando desencarnar, porque aí está a solução de todos os problemas, está ali. Quem é que trouxe o livro dos Espíritos para nós? A condução foi de Jesus, pessoalmente, através do Espírito Verdade. Então o livro é dos Espíritos. Que Espíritos? Espíritos que guiam a Terra há bilhões de anos. Os Espíritos mais sábios e mais responsáveis pelo nosso destino. 459, Kardec. A genialidade do Kardec foi o que nesse livro? Fazer as perguntas certas. Porque as respostas todas são dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta, na 459. Os Espíritos, ele fala aquela dos desencarnados, influenciam as nossas ações e nossos pensamentos? Nas 9 traduções que eu li, essa pergunta, sempre tem mudança, sempre tem uma palavrinha, é uma única frase, uma frase curtíssima. Interessante. Nenhuma tradução está errada, todos estão certos, só que muda uma palavrinha aqui, uma palavrinha lá. Na tradução de Herculano Pires, qual é a resposta? Muito mais do que supor. Vamos repetir a pergunta, né? Os Espíritos influenciam nossas ações e nossos pensamentos? Resposta: muito mais do que supõe. Muito frequentemente, olha, grave essa, muito frequentemente, eles vos dirigem. Olha que resposta assim, uma frase, uma pergunta tão importante, tão fundamental, uma frase. Os espíritos superiores têm essa capacidade, a gente humano não. A gente fala para dizer muito pouco. Os espíritos gastam o mínimo de energia para falar tudo. Você tem sabedoria. Precisa de muito pouco para falar tudo que precisa, para dizer tudo que precisa. Vamos repetir? A influência que a gente recebe do mundo desencarnado, que a gente já viu que eles são muito mau número, nós só estamos hoje, nós vamos caminhar daqui a pouco, daqui a uns 10 anos, 15, para 9 bilhões, enquanto tem, quanto? 27 menos 9 dá 18, né? Não, é bom de conta aí. Agora não fazer conta agora não dá. Quase 20. Quase 20 bilhões estão o quê? Desencarnados. Só tem uma diferença fundamental. Enquanto nós estamos na carne e quando nós estamos fora dela. Quando nós estamos aqui na carne, você tem que pagar a luz, aqui não tem. Paga a água também aqui. E outras coisas que eu nem sei. Então dá trabalho, você tem que pagar a conta aqui na Terra. E para pagar a conta tem que entrar de dinheiro, não tem jeito. Aqui tem que pegar filho na escola, aqui tem que dialogar com a sogra, aqui tem que estudar, trabalhar, escovar dente, fazer cocô, xixi. Quem está encarnado é um monte de transporte, gastar um monte de tempo com transporte, cheio de problema para quem está encarnado, é só problema. Para quem está no mundo espiritual, não. Tem que só estar. Faz o que quer, o tempo todo, não tem que pagar conta nenhuma, não tem que pegar filho na escola, não tem que cuidar de sogra, nada, fazer nada. É uma beleza, é uma maravilha. E tem gente que ainda tem receio de desencarnar, porque é o melhor momento da vida. É o momento mais apaixonante, mais vibrante, mais emocionante. É o momento final, o último dia. Chegou o último dia, o dia que eu estou retornando à pátria espiritual, que é o meu lugar natural. Então eles estão o tempo todo, 24 horas, fazendo só o que querem. Os que querem fazer o bem, 24. Mas os que querem obsidiar, 24 horas obsidiando. O tempo todo. Não tomam banho, não escovam o dedo, não precisa fazer nada. E no banheiro? Nada. Então, aí o que acontece? Quem não assistiu esse filme, sugiro que assista, eu já assisti 2 vezes, agora estou vendo a terceira. É um filme norte-americano, produção de Hollywood, artistas famosos, Matt Damon, artistas importantes. Esse filme acho que tem uns 10 anos. Agentes do Destino. Fantástico. É claro que eles dramatizam, claro que tem muitas que foram analisadas do ponto de vista espírita, vai dizer, tem um errinho, isso é bobagem, estou querendo a arte.
O filme fala disso. Como que os espíritos influenciam a gente o tempo todo para fazer o quê? Para fazer com que o nosso destino se cumpra. Todos nós, quando reencarnamos, viemos com um destino. Quem vai ser o nosso pai? Que hora termina mesmo? 7, que horas exatamente? 7 pontos? Um pouquinho antes. 7 pontos. Quem vai ser nosso pai? Quem vai ser nossa mãe? Que lugar que nós vamos nascer? As linhas mestras da vida todas são planejadas com altíssimo nível de detalhe por muitos espíritos, espíritos técnicos, especialistas e espíritos que nos conhecem. E nosso anjo guardião, que cada um de nós, que notícia boa, cada um de nós tem um anjo que cuida de nós. Cuida só de nós, olha que maravilha. Todos eles prepararam a nossa vida. O nosso destino foi feito para ser o melhor. É para ser tudo maravilhoso. Se a gente cumprir o destino, só vai acontecer coisa boa na vida. Só coisa boa. Só vai acontecer o que é o melhor para nós. Mas Deus nos dá o que não abre mão? Livre arbítrio. Aí tem gente que diz, pastor, é impossível conciliar destino, que é algo programado, que vai acontecer, com livre arbítrio. Que é a liberdade que eu tenho de escolher o que eu vou fazer na vida. É assim mesmo. Por isso que Deus criou isso para dar trabalho para o mundo espiritual. É um trabalho que a maioria de nós, enquanto não cai a ficha da nossa consciência espiritual, a gente quer trabalhar contra o destino da gente. Muitos de nós trabalham contra. Aquilo que era para ir assim, é tipo assim, você está no rio, tem várias formas de você ir no rio. Todo rio vai em direção ao mar. Se é todo rio, tem uma correnteza natural. Se você está no rio, você pode seguir a correnteza, mas pode seguir pelo meio do rio, pelas beiradas. Se for na beirada, vai encontrar um toco, vai encontrar uma pedra. Se for no meio, vai estar mais livre. Ou você pode querer também, não, fazer tudo o contrário. Vou subir o rio, vou contra a correnteza. Pode, é um direito seu. Só que você vai estar cumprindo tudo errado. A vida foi planejada para acontecer assim, e você quer assim, vai ser só problema, só desgaste. Então nós aprendemos isso com a doutrina espírita. Na hora que temos que tomar uma decisão importante na nossa vida, o que fazer? Perguntar, isso está de acordo ou não? E para isso nós vamos ter que exercitar necessariamente aquilo que se chama fé. E fé não é humana. Fé humana é autoestima, que é bacana, autoconfiança. Isso é muito importante, ajuda muito para quem está vivo, claro. Evita a depressão, inclusive. Mas não é essa que eu estou me referindo. A fé humana, todos nós conhecemos tem muito tempo. Eu estou falando agora da fé que é divina, essa que da mulher que tocou nas vestes do Cristo. É a fé divina. E Jesus cansou de dizer isso, porque ele fez tanta coisa maravilhosa. Imagine, 5.000 pessoas com fome, os apóstolos dizem para ele, dispersa, Jesus, manda o povo embora, o povo não ia. E ele, o povo com fome, está com fome, não tem onde arranjar comida aqui. Ele diz, o que nós temos aí? Ele diz, nós temos apenas 2 peixes, 5 pães. E ele faz o quê? Ele pega, está escrito lá, né? Está em Mateus, Marcos e Lucas. Ele pega um cestinho com 2 peixes. Ele levanta o olho, olha o que ele faz. Jesus, hein? Olha a humildade desse espírito. Não quis usar seu poder. Tem um poder extraordinário. Ele levanta, está escrito lá, ele levanta os olhos para o céu e daí ele abençoa. Depois que ele levantou os olhos, e ele está nesse momento entrando em contato com o Pai, ele abençoa e diz, deve comer para o povo, e todo mundo comeu e se fartou, a tal ponto que está citado explicitamente no Evangelho, que antes de Jesus fazer sua pregação, de conversar com o povo, depois que o povo comeu bastante, ele diz para os apóstolos, disse tanta comida que jogou comida fora, comia e jogava fora. Ele diz, recolheram e encheram 12 cestos só com as sobras. Pouca gente dá importância a essa parte. Mas vamos entender o que significa isso. E se Jesus nem dizia para os apóstolos, ficaram surpresos. Mestre, como é que se faz uma coisa dessa? Que maravilha, curar era todo dia, curar todo mundo se acostumou, curava todo mundo. Aí o que ele dizia? Quando vocês tiverem fé de um grão de mostarda, gente, ele usa como referência, pelo menos naquela região do mundo, eu acho que até hoje, é uma das menores sementes. Eu falei do mamão, mas a do mamão é bem maior que a semente da mostarda. É pequenininha, quase não se percebe, é tão pequena.
Quando vocês, humanos, tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, seja uma fé mínima, ele não falou da fé máxima, ele não falou da fé dele que ele já atingiu. Vocês falaram, tudo que eu faço e muito mais. Isso está dito e repetido mais de uma vez. Então Jesus veio para cá fazer tudo, menos mentir. Jesus falou a verdade. Tanto é que tem hora que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então tudo que fizeres em meu nome será feito. Então, quando nós cumprirmos o nosso destino, não quisermos ir contra as orientações dos nossos guias espirituais, do nosso anjo, dos espíritos que nos amam, que nos conhecem de tantas e tantas encarnações. Quando nós decidirmos então cumprir o nosso destino, apenas isso, fazer aquilo que tem que ser feito, que é o melhor para nós, que é o melhor, sempre o melhor, é o ótimo, vai chegar o momento da dor. Vai chegar o momento da dificuldade. Vai chegar o momento da crise. Nenhum ser humano deixará de viver isso na sua evolução. E aí a primeira pergunta, fundamental que temos que fazer. Essa crise, essa dificuldade, esse problema que a vida me trouxe, fui eu que causei? Eu estou me reportando agora a essa encarnação, não as todas as encarnações, que minha memória não alcança, eu não tenho capacidade de responder pelas minhas outras vidas, mas dessa eu posso. É dessa vida que a pergunta tem que ser feita para mim mesmo. Fui eu que, vou dar um exemplo bem grosseiro. Se eu me embriagar, beber muito, pegar um carro em alta velocidade a 200 por hora e enfiar o carro num poste e ficar paraplégico, essa pergunta, a resposta óbvia. Quem causou isso? Eu mesmo causei com a minha tremenda irresponsabilidade. Estava programado isso de jeito nenhum. Isso não era meu destino, mas eu causei. Não deu para entender. Essa pergunta tem que ser. Agora, qual é a complexidade? Que é esse que é o problema, esse que é a questão central. Quando a resposta é não, e normalmente é não. Não, isso que a vida me trouxe, não fui eu que causei. Ontem eu fui com o Rose. Eu raramente faço isso nessa vida, acho que eu fiz isso umas 3, 4 vezes, de sair de casa para visitar alguém. Ontem fui uma dessas experiências. Eu não faço isso, não. É outra falha minha. Eu não gosto de fazer visita social. Detesto festa e não gosto de ir. Eu gosto de ir lá fazer um trabalho. Se precisar fazer um trabalho, eu faço. Agora de ir lá visitar, eu não gosto. Ela gostava, porque ela sacrificou. Está do meu lado, tem jeito. Está evoluindo, né? 40 do meu lado, a pessoa evoluindo mal. Olha, ontem fomos visitar uma pessoa que a Rose insistiu, eu não ia. Eu estava até visitar. Não. É uma pessoa que ela soube que ela dava carona. Vizinho nosso, onde a gente mora. Mas de vez em quando ela dava carona para ele, porque toda vez que ela passava, ele estava andando a pé e comprar pão num lugar longe. Então ela passou a conhecê-lo. Zé Mário, o nome dele. E ela disse, vamos visitar, porque ele agora está numa cadeira de rodas, ele teve algum problema sério de saúde. Ele era um homem ativo, andava sempre, né? Aí vamos visitá-lo. E aí nessa conversa foi interessante. Porque eu já, quando chego assim, eu já vou falando de espiritualidade, não quero nem saber o que. Já vou falando do que eu penso. Se a pessoa não quiser ouvir, não tem jeito, eu não paro de falar, eu estou falando. Até que chegou uma hora que eu fui intuído. Não tinha nada a ver com o assunto. Olha que interessante isso. A nossa visita levou 10 minutos, 15, não deu nem isso. Ele contou como foi 2 tumores do cérebro, estranho, 2 tumores. E isso causou o quê? Perdeu, paralisou, cortaram uma cadeira de rodas. Mas tirou 2 tumores, apareceu de uma hora para outra. Não tinha sintoma nenhum. Quando ele tentou fazer um movimento na perna assim, não conseguiu levantar a perna, aí teve uma convulsão, pronto, internação na hora, extração, 2 tumores do cérebro. E está paralítico. Pelo menos provisoriamente. Ninguém sabe se vai ser para sempre. Aí ontem fui intuído. Disse, quando surge isso, meu irmão, na vida? Você causou isso? Você causou esses tumores no teu cérebro? Não foi causa dessa vida. Não foi você que causou. Então isso veio por permissão de Deus. Deus permitiu que você, nesse momento da sua vida, aos 70 anos de idade,
tivesse 2 tumores no cérebro e agora ficasse numa cadeira de rodas. E se Deus permitiu, meu irmão, é porque é ótimo para você. Agradeça, fique alegre. Agradeça, é hora de você testar a sua fé. Que na hora que está tudo bem na vida, como é que testa a fé? É nessa hora, o momento da oportunidade de desenvolver a fé divina. E diz, você tem 2 hipóteses agora. Só 2. Passar bem, a dificuldade chegou. Não tem como, você não tem como tirar isso. Não tem jeito. Você só tem 2 possibilidades, meu irmão. Ou passa bem ou passa mal. O que é passar mal? Ficar revoltado, ficar indignado, lamentar. E aí fui intuído nessa hora. Ou então, como alguns, tem essa loucura de fugir do problema e se matando, se suicidando. Você tem esse direito. Rapaz, ele ficou chocado. Passar bem, não preciso dizer. Passa bem, é dizer, Pai, obrigado, meu Pai. Sabe por quê? Tu está me permitindo que eu agora passe por essa fase difícil e cresça. Porque o que eu vou conquistar agora, nesses poucos anos que eu vou ficar numa cadeira de roda, vai ser para a eternidade. Isso é lindo. É uma conquista para sempre. Porque quem está me guiando é o Pai. E o Pai só nos educa e cria por amor. Por amor. Como disse Jesus, se nós, pais humanos, Jesus disse, se um filho pede um pão, um pai, uma mãe humana jamais dará uma pedra. Quem dirá nosso Pai que nos ama de maneira infinita? É só amor, 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 amor. Tudo para o nosso bem. Aí ele confessou. Pouca pessoa tem coragem de fazer isso. Eu estava pensando em suicídio. Espiritualidade presente. Fiquei tão contente. Então é isso. Se os problemas ainda não chegaram nesta encarnação, se a crise não chegou, se a dificuldade não chegou, ela vai chegar. Porque somos todos endividados. A não ser que tenha algum anjo aqui. Peço desculpa se tiver. Ou algum espírito de outro planeta que não está encarnado na Terra e está nesse momento com a gente. Peço desculpa. Me falou os humanos. Eu não é eu que falei, mano, o guia do Chico Xavier. 99,999999 dos humanos são todo mundo endividado. Todo mundo tem dívida para pagar. E a gente tem 2 maneiras de pagar essa dívida. Como é que a moeda divina funciona? Como é que funciona a economia do universo? Só tem 2 moedas. Não é que nem aqui no mundo que tem, sei lá, 50 moedas, real, dólar, ien. Não, no universo só tem 2 moedas para pagar a dívida. Amor e dor. A escolha é nossa. Pagar minhas dívidas com dor, a dor da miséria, a dor da solidão, a dor da calúnia, a dor do tumor no cérebro, ou pagar com amor, que é fazer o sacrifício de doar um pouquinho pelo bem do outro, que o Pai multiplica. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, essa foi a palavra do nosso irmão Luiz Passou. Muito material aí para reflexão de cada um. Não é, Fábio? De cada um aí pra gente. É porque eu fico aqui, eu tenho assim, bicorporidade, eu vejo tudo que acontece. Mas é isso. Então, nós temos que agradecer a Deus, ao Pai, ao nosso irmão Soma e ao pessoal do Instagram que ficou conosco até agora, no qual nós nos despedimos a partir desse momento, porque é o momento do passe e como fica muito escura, nós abaixamos a luz, não podemos também transmitir. Então eu quero colocar que na quinta-feira estaremos aqui e no sábado que vem também com as nossas palestras. Que Jesus abençoe. Obrigado, gratidão
ao pessoal do Instagram. Essa palestra está gravada no Instagram e eu colocarei esse final de semana também no YouTube